Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhar com os amados uma palavra. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 14 ao 18, fala da autoridade da lei. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, porque ele dizia: não podeis servir a dois senhores, a um a vez de amar, o outro odiar, porque eles, sendo avarentos, aborreciam ao Deus vivo, e adoravam ao Deus Mamon. E ele disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com repudiada pelo marido, também adultera. A palavra nos diz que até João Batista, aquele que foi autorizado pelo próprio Cristo Jesus, ainda no ventre de sua mãe, daquele que foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, a própria natureza de Deus o autorizou para preparar o caminho para o Senhor, o ano aceitável, aleluias, ou glórias a Deus. E ele disse: na verdade, nascido de ventre de mulher, João Batista foi o maior, ou seja, aquele que foi autorizado pelo próprio herdeiro da promessa, semente de Abraão, o tabernáculo de Davi, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém não se achou maior, jurou por si mesmo, e ele não se arrependerá. E é aquele que se cumpre a sua palavra, porque como a natureza divina, ele é filho do homem, mas não é como o homem. Todo homem é mentiroso e ele verdadeiro. E ali ele dizia a eles, que nascido de ventre mulher, João Batista foi o maior, mas aquele que vos falava era o menor e maior no reino dos céus, porque ele conquistou pela submissão. Deus o fez um pouco menor que os anjos e ele os venceu, e o seu sacerdócio é superior ao dos anjos. O seu sangue fala com mais veemência do que o sangue de Abel. O vinho novo, a nova aliança, da qual nós devemos seguir e perseverar. Como ele disse, eles prezavam aquilo que era elevado entre eles, Eles buscavam honra e glória para si mesmos, acumulavam-se de riquezas, e tudo conquistado através do rei de Sodoma, e não através do Deus Mamon, e não através do possuidor do céu e da terra, Porque nós sabemos que tudo é dele, mas uns fazem apropriação, e ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes, como ele tem nos falado. Ele é aquele que muda as estações, e anuncia que a um ele rebaixa e a outro ele promove. E agindo ele, ninguém impedirá. Como ele tem nos dito hoje, através das suas próprias atitudes, ele os reprova e aprova alguns. Aqueles que não se gloriam em si mesmos e que oram não segundo um coração enganoso, mas oram em conformidade com o Espírito Santo. E assim nós liberamos a palavra com poder e autoridade, porque aquele que não fala por si mesmo, quando ele fala através do Espírito, se cumpre, através do poder e da autoridade que não é nossa,
mas sim daquele que nos chama e nos envia e nos capacita, aquele que nos ensina para fugir aos vãs debates de filosofia, doutrinas pagãs que nada acrescenta e ao invés distancia o povo de Deus por conta do coração enganoso que faz muitos planos, mas o que prevalece são os planos do Senhor. E nós seguimos a Cristo Jesus, aquele que nos direciona, aquele que nos ensina a orar, ainda que por palavras não sabemos expressar, com gemidos inexprimíveis, Ele nos concede. É aquele que nos dá a luz aos mandamentos, que é a lâmpada, e através dele não há espírito de engano e de erro. Ele é aquele que nos alerta, ele é aquele que nos ensina a examinar-se a si mesmo, a fugir de toda vanglória, né? Porque como o próprio Jesus, a natureza do próprio Deus, ele não buscou honra para si, o Pai o glorificou: este é meu Filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E assim todo aquele que o segue, perseverando através das boas atitudes, ele além de um irmão é um amigo na diversidade, e o Pai agrada das atitudes que só são possíveis através dele. E nós seguimos perseverantes, o glorificando e adorando, não com lábios, mas através das atitudes, através de uma consciência que nos acusa rumo à salvação, porque se Cristo vive em nós e nós estamos nele, a fé é perseverante do início ao fim. Assim nós perseveramos em mais um dia, né, buscando do alto. Se alguém quer algo, busque do alto, porque homens nenhum pode conceder a não ser aquilo que é terreno. Já aquele que é herdeiro, a semente de Abraão, Cristo Jesus, o primogênito na ressurreição, o unigênito do Pai, quando nós alcançamos a sua graça, o seu favor imerecido e perseveramos nele, nós tornamos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Tornamos participante, porque ele diz: todo aquele que vencer o mundo, assim como eu venci, tem de bom ânimo, né? Participará também da sua glória, da sua honra, e nós diminuímos e glorificamos ao Pai Todo-Poderoso através do Espírito de Cristo que habita em nós. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.